E na tarde desta terça-feira, dia 1º de fevereiro, o vereador e presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Titi Campanella, realizou entrevista coletiva para falar sobre o retorno dos trabalhos do Legislativo em 2022. Entre os temas abordados, teve o abono salarial dos professores, o BRT, eleições 2022 e suas ações e experiências adquiridas como prefeito em exercício de São Caetano do Sul em 2021. Confira! A gente tem... Ontem mesmo eu fiz uma reunião com o prefeito Auríquio, para a gente até especular aí o que a gente vai ter de grandes projetos esse ano. A princípio não tem muita coisa que esteja pronto agora. Um projeto que deve estar vindo para cá logo é sobre o abono dos professores, do pessoal da educação, que a gente quer votar isso aí rapidamente. Apesar de ser um projeto que torna retroativo o pagamento a janeiro, quanto mais rápido a gente fizer o andamento disso, é melhor para deixar todo mundo tranquilo, que a gente não pôde fazer o ano passado por conta da 173, que ela não permitia. A nossa lei de abono ela é aprovada todo ano, então eu não podia criar despesas novas no ano passado. Então agora a gente está criando para esse ano aqui sem problema, sem limitação, sem nenhum constrangimento com relação à lei 173. Um outro projeto que a gente também vai analisar, que voltou agora para ser visto pela equipe técnica, é sobre o BRT, que ele também vai ocupar algum pequeno espaço, mas que vai ocupar algumas faixas de rolamento da Guido Aliberti, principalmente entre a Avenida Lions e a Estrada das Lágrimas, e depois um pedaço também na frente do shopping. Eles estão pedindo cessão de uso dessas áreas. Mas aí vai passar também mais uma vez pelo crivo da área técnica. Como mudou a equipe da Secretaria de Obras, então ele vai ser analisado novamente e depois ele volta para a Câmara. Então, a princípio, são os dois projetos de maior monta. Então, legislativamente falando, é isso. Administrativamente falando, a gente vai continuar nesse ano aqui dando sequência a uma série de reformas que o presidente Pio já iniciou também há algum tempo. Lei orgânica, regimento interno da Câmara, a questão dos funcionários aqui do Legislativo, tanto os de concurso, os de carreira, quanto os comissionados, algumas mudanças que a gente quer fazer aí. Então, tem bastante coisa administrativamente para a gente fazer também. Como é que está essa nova fase profissional do Titi, que teve um protagonismo na gestão enquanto vereador, passou por um processo de eleição e aí, no mesmo dia que foi presidente da Câmara, foi prefeito, passou um ano como prefeito, teve uma resposta positiva da sociedade e aí retorna à Câmara sendo presidente da Câmara. Como está sendo também essa nova adaptação? Olha, para mim é um desafio muito legal, porque apesar de ser vereador pelo 3º mandato, eu nunca tinha comandado a Câmara, né? Então para mim vai ser uma experiência nova, uma experiência que eu vou fazer com a maior vontade para ter um bom desempenho. Diferentemente de quando eu fui prefeito, você tinha que conversar com a cidade toda. A gente vai continuar com esse diálogo, a gente vai continuar conversando com a cidade, mas a gente tem agora um público interno que a gente tem que satisfazer também, que na verdade são os vereadores, né? A gente lidera agora um grupo de 19 vereadores, com pensamentos, ideias, ideologias, posições diferentes, e a gente tem que trabalhar para o bem-estar de todos eles aqui dentro da Câmara, no processo legislativo, no processo democrático. Então vai ser uma experiência bem legal da minha parte aí, uma coisa que eu nunca fiz, mas para mim vai ser muito bom. E o que você traz dessa experiência de prefeitura, o que você traz dessa experiência para essa nova etapa da sua vida como presidente? O que você traz de lá para cá? Eu sempre achei que eu conhecia muito São Caetano, né, Denis? A gente está aqui há muito tempo já, né? Eu era amigo do seu pai, que seu amigo, seu pai, vocês viviam em casa, a gente vivia na casa de vocês. E a gente sempre achou que a gente conhecia muito, e sempre eles trabalharam na política. A gente sempre achou que sabia muito de São Caetano. Esse ano que eu fiquei lá, me ensinou que eu não sabia nada. Eu aprendi muito nesse último ano. Não só sobre São Caetano, mas sobre administração pública, sobre os problemas que a gente tem que viver agora nesses tempos que a gente está passando agora com pandemia, uma série de coisas que a gente aprendeu e que a gente agora vê com novos olhos. A gente vê com outros olhos. A gente tem aquele olhar muito simples, né? Eu
todo lugar que eu vou, eu escuto sugestões, né? Todo mundo tem uma solução simples e errada para problemas complexos. Eu também tinha soluções simples e erradas para problemas complexos. Então a gente hoje aprende a primeiro não achar que nenhuma solução é simples, realmente não são. E segundo, a ponderar para que a gente consiga solucionar dentro daquela complexidade, dentro daquela dificuldade, a gente consiga buscar a solução correta. Foi uma experiência maravilhosa, a experiência de uma vida, foi muito bom realmente. Acho que agora eu posso servir aqui na Câmara melhor a população com essa bagagem que eu carrego de lá. Tite, ainda nessa linha executivo, legislativo, quanto vereador, antes, a gente geralmente tem uma visão do executivo, né? Ainda nessa linha do que deu para tirar, agora como presidente da Câmara, vai ter uma outra visão? Sim, vai. Como eu disse, o processo de amadurecimento, né? Um ano que me mostrou muita coisa, que eu pude estudar muito sobre a cidade, porque eu tinha ali um acesso muito grande a documentos, a mapas, uma série de coisas sobre a cidade. E eu pude estudar bastante toda a parte do subterrâneo, toda a parte de obras, toda a parte de licitações, de coisas que a gente precisa fazer, de planejamento, né? Tudo aquilo que você planeja para São Caetano para os próximos 30, 40, 50 anos. Então, óbvio que quando você passa por essa experiência, você vem com uma bagagem diferente. Mesmo porque é muito raro um prefeito virar vereador. Né? O que você tem sempre vereador que vira prefeito, e vira deputado, e vira governador, e você sempre busca subir na carreira. Agora, você ter uma experiência de prefeito e voltar para a Câmara é uma situação diferente. Então, a gente vai poder desempenhar um trabalho muito melhor agora na Câmara Municipal, de acordo com essa experiência que a gente teve lá. Retorno das atividades, como vai funcionar a casa com a questão do público em relação à pandemia? Nós estamos ainda, a gente está tendo esse surto de Ômicron, então a gente ainda está mantendo algumas restrições para esse mês agora de fevereiro. Mas de acordo com o que a gente está esperando, aí, logo isso também vai cair e essas restrições vão ser reduzidas também. Emprego é um trabalho de longo prazo, você precisa criar a infraestrutura e as bases estruturais para que o emprego ele venha, para que as empresas resolvam investir e que possam contratar mais gente, que possam fazer mais negócios. Então a gente vai continuar com essa ótica, que a gente já vem há muitos anos fazendo isso, não eu, mas também o Auric, todo o governo, para criar um ambiente propício para negócios e para que as pessoas, porque você vê, nós perdemos aí algumas empresas que nos deixaram, o caso mais sintomático é da Casas Bahia. Não é um problema de São Caetano, isso é um problema que aconteceu no Brasil todo, principalmente em São Paulo. Essas empresas hoje, muita gente continua em home office, as pessoas continuam em casa. O serviço público tem gente trabalhando em casa, nas empresas também. As empresas descobriram que é muito mais barato você ter um funcionário trabalhando dentro de casa do que ele tendo que se deslocar no trânsito, tendo despesa de alocação de lajes, de escritórios. Então hoje você tem uma estrutura, uma nova realidade que vem fazendo. Então a gente sentiu em algum momento, a gente acabou sentindo o impacto disso daí. Em algumas regiões, por exemplo, no centro de São Caetano, você teve a diminuição do ritmo de comércio até por causa dessa ausência desses funcionários que vinham para cá todos os dias. Então você tem que continuar buscando a reposição disso daí. Então a gente tem trabalhado nesse sentido, o governo tem trabalhado nesse sentido, conversado aí com alguns empresários, para que esses prédios não fiquem vazios durante muito tempo, que eles sejam substituídos, tenham novas ocupações, e a gente aqui vai estar dando total cobertura para o governo poder fazer isso. Uma das ações mais importantes que a gente teve aqui, há 3 anos atrás, aqui na Câmara, foi aprovar um acordo que foi feito com a General Motors para a manutenção e ampliação do quadro de funcionários dele, quando a gente inclusive deu uma diminuição dos impostos que eles pagam aqui, em troca do investimento que eles fariam em 10 anos. E a gente tem acompanhado e monitorado o cumprimento dessas diretrizes, porque quando você quer dar emprego, claro, mas você também, quando você abre mão de receber um imposto, você está deixando de investir na cidade, que é de todo mundo. Então a gente fez essa troca e a gente está acompanhando, verificando o que a GM tem feito, a parte dela, na manutenção desses empregos e no aumento desses investimentos. A federação parece estar encaminhada com o PSDB. E acho que é um partido
Todo partido no Brasil ele tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Você tem uma estrutura partidária nacional que já deveria ter passado por uma revisão há muito tempo atrás. A gente até teve a cláusula de barreira, se eu não me engano, foi aplicada nas eleições de 2002 ou 2006, nas eleições legislativas de 2002 ou 2006. Me foge agora. Então havia a cláusula de barreira, os partidos que cumpriram, então eles poderiam passar daí para frente a continuar existindo, mas ela foi revogada logo depois. Então essa cláusula de barreira não existiu. Agora a gente está almejando de novo que haja cláusula de barreira para poder fazer com que os partidos eles tenham uma maior organicidade, que eles possam ter uma vida maior, melhor dentro do processo eleitoral brasileiro. Nós temos mais de 50 partidos, então isso não é saudável, né? E acaba tendo um fundo partidário muito alto. Esse ano aqui a gente está batendo em 5 bilhões de reais, o que é um absurdo. Fundo partidário e o fundo eleitoral. Então são duas coisas que eu acho que fazem muito mal para o Brasil, mas de acordo com a estrutura que nós temos é muito complicado. Mas aí a gente está fazendo a federalização com o PSDB, que é, da minha parte, muito tranquilo. Meus amigos estão no PSDB, o Aurico está no PSDB, temos 5 vereadores aqui, é a maior bancada aqui na Câmara, que vão se juntar aos 3 vereadores do Cidadania, nós vamos ficar com uma bancada então de 8 vereadores. Então, nesse aspecto, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que a fidelidade partidária ela é muito importante. A partir do momento que você fecha um acordo, e eu sou um cara que defende muito isso, a partir do momento que você fecha um negócio, você tem que cumprir aquele negócio. Eu não gosto muito dessa história de que, não, olha, eu sou amigo do Tarcísio, meu partido fechou com o Rodrigo, então eu vou ajudar o Tarcísio. Eu não gosto disso. Quando você faz um acordo, acho que ele tem que ser cumprido. Então, acho que a maioria vai seguir realmente os candidatos que estão sendo apontados pelo partido. Agora, depende muito também, né? Muita gente vai sucumbir nesse processo eleitoral, né? Eu não acho que a gente vai conseguir ter muitos candidatos na eleição presidencial. Está virando uma coisa mais de Palmeiras e Corinthians, está virando uma coisa que não tem muito espaço para nuances, né? Ou é o Red Pill ou é o Blue Pill, né? Não tem muito, acho que não vai ter muita margem para isso daí, não. Eu vou apoiar os candidatos que o meu partido tiver, ou a minha federação, a minha coligação estiver trabalhando, mas eu tenho desde já claro que eu vou trabalhar especificamente para o Thiago Aurico e para o Alex Manente como deputado estadual e deputado federal. O Thiago fez um bom mandato, o primeiro mandato dele na Assembleia, ele é jovem, ele é muito competente, ele tem um bom discurso, tem talento para fazer política, a gente vai continuar fazendo isso. E o Alex é um cara que eu ajudo desde que o pai dele era vivo, é amigo, então eu faço isso com o maior prazer também. E também eles sempre dão um respaldo para a gente, né? Nesse último ano aí que eu fiquei como prefeito, eles estiveram em São Caetano inúmeras vezes, trazendo emendas, ajudando a gente a conversar com o governo do estado, ajudando a gente em Brasília, em algumas pautas que eu tive que ir para lá também. Então a gente tem essa gratidão e a gente vai retribuir agora no momento da eleição. A questão do plano de saúde dos servidores, e é importante que a gente busque lá atrás o motivo disso. A gente tem um Instituto de Previdência e Assistência à Saúde de São Caetano do Sul, que atendia os funcionários aqui da cidade. E como todo Instituto de Previdência público, ele custava muito caro e não entregava aquilo que a gente queria. Na reforma da Previdência que foi feita logo no comecinho desse século aqui, ele foi então, ele deixou de existir, o IPASME deixou de existir. Então, em substituição a isso, nós criamos o plano de saúde para os funcionários públicos. A gente tem recebido um serviço aquém daquele que a gente contrata. É um problema que tem sido recorrente. Aconteceu com a Biovida, aconteceu com a Medical Health, e aí você fica num dilema. Vou continuar gastando esse dinheiro ou vou criar... Porque eu acabo atendendo esse funcionário público que não é atendido pelo plano de saúde, ele acaba caindo na rede da mesma forma, como se não houvesse o plano de saúde. Então, estou gastando 2 vezes para ter a mesma coisa. Às vezes, no mesmo prestador de serviço. Ele vai numa clínica para fazer um exame, ele não consegue, porque o plano não repassou o pagamento a essa clínica, ele volta no meu sistema de saúde público e eu, sistema de saúde público, tenho um convênio com essa mesma clínica para ele fazer esse exame lá. Então acaba tornando uma coisa confusa.
Então a ideia é exatamente essa, que a gente não tenha despesa em duplicidade. Mesmo que a gente não faça isso como política pública, mas o atendimento ele vai continuar sendo dado dentro das agências de saúde do município. Mas ainda não está com o martelo batido nesse aspecto, ainda está sendo negociado, está sendo conversado, estão estudando a abertura da licitação, estão montando o boneco desse projeto aí, e a gente vai conversar bastante. Mas é aquilo que eu disse, eu não discuto saúde com o Aurico, ele sabe disso, entende disso muito mais do que eu, ele foi o cara responsável pela implantação do SUS, aqui em São Caetano do Sul, e é uma das cidades em que é o melhor desempenho desse sistema de saúde do Brasil todo. Então, a decisão que ele tomar vai ser muito bem tomada. Foi realmente uma ação absurda, não dá para entender o que foi feito com esse dinheiro, com esse montante de recursos, 120 milhões de reais, que foi sacado dessa conta, e você não viu uma obra que possa ser, falar, bom, pelo menos a gente tem um novo viaduto, um novo túnel, nós fizemos um piscinão, nós ampliamos o número das escolas, não, absolutamente nada. Não houve, nesse governo aí de 2013 a 2016, uma obra que você fale, puxa, valeu a pena esse dinheiro ser gasto, valeu a pena esse investimento. Inclusive, eles vão ter que responder isso na justiça, porque esse dinheiro não podia ser usado para custeio, ele foi usado para custeio. A gente se preocupou isso desde o primeiro momento. Eu estive na CPTM, alguns de vocês inclusive cobriram, eu estive lá com o Thiago, estive no Palácio do Governo, estive conversando com o governador, com o vice-governador. A gente buscou aí apoio dos mais variados espectros políticos, administrativos do governo do estado, para que a gente possa solucionar isso aí. Confio muito, o Aurico está dando continuidade nessas negociações, nessa conversa, confio muito que ele vai conseguir fazer isso aí, porque realmente é uma bomba atômica sobre a vida administrativa da cidade. 120 milhões é um valor que, apesar de São Caetano ser uma cidade rica, é 10% da nossa receita. É uma cidade rica, mas é uma cidade que tem toda a sua receita. Para pagar em 12 vezes, né? Para pagar em 12 vezes. Você tem praticamente todo o nosso orçamento, ele está vinculado aos serviços que nós prestamos. A gente tem uma capacidade de investimento hoje, se eu não me engano, é de 45 milhões no ano. Então, mesmo que a gente perdesse toda a nossa capacidade de investimento, se eu não fizesse uma obra, uma reforma, mesmo assim a gente não ia conseguir pagar essa dívida. E é devida imediatamente. Ela já transitou em julgado, era um dinheiro que estava lá líquido e certo para ser levantado pela CPTM, e através de uma presepada que fizeram aqui, esse dinheiro foi gasto, mal gasto, ninguém sabe onde ele foi gasto, e agora sobra a conta para a população mais uma vez pagar, porque ela vai pagar através dos impostos que ela já recolhe, e através, se a gente vai pagar isso tudo de uma vez, ela vai ter perda na qualidade do serviço. Mas só para entender, o senhor disse que estourou a bomba no seu governo. Saiu algum dinheiro do cofre público na sua gestão? Saiu. Aí a gente teve que fazer um movimento, a gente buscou desde o princípio uma conciliação com a CPTM querendo receber num período muito curto de tempo, que a gente não tinha condições de pagar, e a gente começou a fazer um movimento buscando uma conciliação com a justiça, que a justiça arbitrasse um acordo. E para a gente mostrar nossa boa vontade, eu fiz um pagamento de 7 milhões de reais, que seria considerado como o pagamento inicial, para depois a gente pagar em prestações menores. Foi uma entrada? Foi uma entrada. Foi quando, o senhor lembra? Foi em novembro. Final de novembro nós fizemos esse primeiro movimento. E aí a questão ainda está na justiça, aguardando que a CPTM também concordasse, que a justiça arbitrasse esse acordo. A CPTM não concordou, agora a gente está fazendo mais um movimento, o Aurico esteve lá junto com o Thiago, junto com o Rodrigo Garcia, que é um parceiro de primeira hora de São Caetano também, que está nos ajudando muito nesse processo. Mas olha, é preocupante. Para mim foi preocupante o ano passado, eu como cidadão estou preocupado, como vereador estou preocupado, e imagino que o Aurico também esteja preocupado, porque a partir do momento que se a justiça der para a gente a decisão de que nós temos que pagar, as verbas começam a ser sequestradas imediatamente. Nós vamos ter problema de pagamentos do dia a dia. Isso tudo não é porque houve um erro meu, do Aurico, ou de um prefeito que errou na boa-fé. Foi realmente um absurdo o que foi feito aqui em São Caetano do Sul entre 2013 e 2016, com o uso de um recurso que não era nosso,
que foi dado em confiança, foi resgatado em confiança, mas que era para ser usado em alguma coisa que prestasse, e não simplesmente para pagar a conta do dia a dia. A gente está aguardando a chegada dele aqui, o pessoal do corpo técnico da prefeitura está terminando a elaboração. Assim que ele chegar, a gente aprova ele o mais rapidamente possível. Eles podem ficar tranquilos que mesmo que tenha algum tipo de atraso, eles vão receber retroativamente a janeiro. Vão ser pagas 12 parcelas. Mais uma vez, 12 parcelas. Foi, inclusive, isso o Auríquio que criou as 12 parcelas. Quando o abono foi feito a primeira vez, ele contemplava acho que apenas 6 ou 7 parcelas, não eram para todos os profissionais da educação, e a gente, com o passar do tempo, nós fomos ampliando o leque de pessoas que eram beneficiadas e o período que eles eram beneficiados também. Então, mais uma vez, o Auríquio vai mandar uma mensagem para a gente, ele já me antecipou isso, que vai ser mais uma vez 12 parcelas. Quanto mais rápido a gente fizer, melhor, que mais rapidamente o dinheiro vai para o bolso desse profissional. O BRT, o trecho de São Caetano, teoricamente, ele passa do lado de lá do rio, do Ribeirão dos Meninos, ele passa do outro lado do rio, que é uma área que vem lá de São Bernardo e vai até Presidente Wilson, é uma área da Sabesp, do DAE, então é uma área que o governo do estado está cedendo para isso. Só que no trecho que ele chega em São Bernardo, da Avenida Lions, ali onde a gente costuma falar que é o cemitério vertical, até a Estrada das Lágrimas, que é a Faculdade Mauá de Engenharia, Faculdade de Engenharia Mauá, nesse trecho, nesse S que faz ali, ele teria que entrar na Guida Liberta. Ali ele reduz, é muito ruim reduzir uma faixa de rolamento ali para a gente. Então, é isso que está sendo rediscutido. A parte técnica da prefeitura está rediscutindo isso com a empresa que vai fazer a exploração do serviço, para poder buscar uma alternativa. Aquele trecho da Guida Liberta já é muito pequeno. Mas o projeto fala claramente de redução. Exatamente. Eles pedem a cessão dessa área, desse trecho. Tá, seria ali da Fonsina até onde? Da Lions, do cemitério vertical. Tá. Antes da Fonsina. A Fonsina tá. Bem lá para frente. Antes aqui. Do cemitério vertical até a Faculdade de Engenharia Mauá.